Seja muito bem-vindo, você seja muito bem-vinda. Giovanni Bueno, programa Controverso. Nós continuamos a conversar sobre as eleições de 2018 e me veio à cabeça uma frase de John Locke, aonde ele nos traz que sem a lei não há liberdade. O Barão de Montesquieu nos traz uma complementação dessa ideia, de que liberdade é o direito que o cidadão tem de fazer tudo aquilo que a lei permite. Nós temos nesse processo eleitoral uma importante mediação, condução, fiscalização, julgamento do Poder Judiciário através do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Por isso que o nosso convidado de hoje, do nosso programa, é o juiz eleitoral Vicente Lopes. Seja muito bem-vindo, um prazer poder falar contigo, doutor Vicente. Um prazer meu, Giovanni Bueno, de estar aqui debatendo sobre eleições e principalmente no programa que é referência não só em Goiás, mas no Brasil inteiro para a discussão sobre política, economia e os interesses relevantes para a sociedade. Muito obrigado pelo convite. Vicente, você é um jovem de 39 anos, já juiz eleitoral e vice-presidente no Centro-Oeste do Colégio Permanente de Presidente de Juristas dos TREs no Brasil. E aqui em Goiás também você é vice-presidente da Escola Judiciária do TRE Goiás. Para nós, fica sempre a função de tentar transmitir as preocupações da sociedade. E eu lhe pergunto, a Justiça Eleitoral está pronta para esse pleito tão diferenciado que é esse pleito eleitoral de 2018, essas eleições gerais de 2018? Ela está pronta. A Justiça Eleitoral, na verdade, está acostumada com esses desafios, porque na prática nós temos uma mini reforma eleitoral a cada eleição, a cada 2 anos. Então a Justiça Eleitoral, além de ter um quadro muito competente de servidores e de juízes, ela está acostumada a essa mutação legislativa e a atuar nas eleições sempre com firmeza. E a Justiça Eleitoral, a despeito das demais justiças, ela não só julga, mas como você sabe, seu telespectador também, ela organiza e fiscaliza a eleição. Então o desafio não é só de decidir, mas também de organizar todo esse processo, toda essa festa da democracia. Vicente, e é exatamente sobre isso que nós queremos conversar e chamamos você para essa entrevista. Nós queremos analisar, pelos olhos do TRE, exatamente essa questão da organização do processo eleitoral, a fiscalização do processo eleitoral e o julgamento do processo eleitoral. Esse acho que é o tema da nossa conversa de hoje. E eu queria conversar exatamente por essa preparação. Essa preparação, nós tivemos agora uma simulação na semana passada. Como que funciona a simulação do processo eleitoral? O nosso telespectador gostaria de saber, só para explicar para o telespectador, o TRE, ele, aqui no estado de Goiás, são 92 zonas eleitorais, e nessas 92 zonas eleitorais, nós temos todo um sistema de transporte de urnas, preparação dos mesários, dos apoiadores, sistema de transporte, o transporte da mídia, o sistema de zerésima, né, que é zerar todos os números das urnas eletrônicas, enfim, há uma simulação de todo o processo eleitoral, imaginando ele do começo até o final. E eu gostaria de saber que informações que o senhor pode trazer para nós, o doutor Vicente. Em relação à simulação que aconteceu, como você mesmo disse, Giovanni, ela é feita em todas as eleições, onde se verifica numa sessão pública, através de amostragem de algumas urnas, né, que já foram distribuídas para o estado inteiro, busca-se algumas urnas já distribuídas, para poder fazer uma votação simulada, ou um levantamento simulado daquela urna, para verificar, primeiro, se existem ali alguma violação ou algum risco para o resultado das eleições. Isso é feito em uma sessão pública no TRE, todos os anos, e numa audiência pública vai se verificar aquela simulação que foi feita de votação em cada uma dessas urnas
escolhidas por amostragem através de um sorteio. É também importante dizer que as urnas, esse trabalho de segurança das urnas, ele é feito já há algum tempo, muito antes da eleição, lá atrás, no ano passado, quando o TSE convoca hackers não no sentido pejorativo, mas as pessoas ligadas à área de TI ou quem se interessar para tentarem ter acesso e tentarem violar essas urnas. Há uma premiação disso, inclusive? Há inclusive uma premiação. Até hoje não se conseguiu violar a urna no sentido de alterar os resultados dessas urnas. Então você tem, sim, como todo sistema, todo software, uma possibilidade de acesso a esse sistema. Doutor Vicente, o hacker consegue penetrar, mas não consegue alterar o resultado. Não consegue alterar o resultado. Isso até hoje, posso lhe afirmar com toda a segurança, de todas as audiências públicas que se fez, e as urnas estão aí 100% nas eleições desde do ano de 2000. Então, de todas as eleições para cá, esses testes de violação são feitos e a urna jamais foi violada no sentido de alterar o resultado. Até se consegue o acesso através de hackers, porque esses acessos são também permitidos, são oportunizados a eles tentarem fazer isso, e não se altera o resultado. Importante dizer que as urnas são como ilhas de TI. Elas não são interligadas pela rede ou por um sistema. O TRE, todos os estados, eles fazem a lacração da urna com o conteúdo, com o nome dos candidatos que estão colocados ao pleito, né? E essas urnas são enviadas para as zonas eleitorais. Essa lacração é feita numa audiência pública acompanhada pela OAB, pelos órgãos de segurança e por quem bem entender, é publicado um edital para que se participe dessa sessão de lacração. Doutor Vicente, então é feito um chamamento a toda a sociedade, ou seja, quem tiver interessado em acompanhar, basta ficar acompanhando nas vésperas da eleição ou nos anos que precedem as eleições, que tem o chamamento do TSE para poder acompanhar esse processo todo. Acompanhar esse processo todo. Se a associação de peritos, por exemplo, quiser participar, sim, ela tem condição de se habilitar. Sim. E há várias associações ligadas à área de segurança e tecnologia participam. Inclusive internacionais. Inclusive internacionais. Aproveitando a sua observação, agora, recentemente, e isso é muito comum nas nossas eleições aqui, comitivas do mundo inteiro vêm conhecer o nosso sistema. Há uns 15 dias atrás, esteve aqui uma comitiva da África, de vários países da África. Mas nós já tivemos comitivas da Europa, também dos Estados Unidos, que vieram conhecer o nosso sistema, que é o mais avançado do mundo. E, ouso dizer, o mais seguro do mundo também. O doutor Vicente, é muito importante eu quero ficar um pouco mais nesse tema, porque nós temos acompanhado nos meios de imprensa, nas redes sociais, existe uma teoria de conspiração de que as urnas são não só devassadas, mas ainda frágeis, temerárias, e que esses resultados poderiam ser afetados em algumas regiões específicas. Eu só queria voltar novamente para que ficasse bem claro para o nosso telespectador. Então, primeiro ponto, todo o sistema é feito um chamamento para a sociedade nas vésperas da eleição, um ano de véspera, no mesmo ano, para que quem quiser da sociedade, lógico, a sociedade organizada, pessoas habilitadas tecnicamente para isso, possam acompanhar os levantamentos a respeito das urnas eletrônicas. Exatamente, exatamente. Segundo ponto que o senhor nos trouxe, que que o sistema eleitoral brasileiro, essa tecnologia, ela é uma ilha, ou seja, não está nem na rede de computadores, mesmo a internet, nem nessa que eles chamam de darknet, né? Exatamente. Deepnet. Deepnet, né? Que é ou seja, não tem nenhum tipo de vinculação, é totalmente fechado. Exatamente. O transporte dessa mídia é seguro? Lá do município, da exceção da zona eleitoral até o centro de contagem? É seguro, é feito exclusivamente pela Justiça Eleitoral, acompanhado por órgãos de segurança, e esses resultados são verificados lá no momento após a sessão. Quando a urna chega na sessão da zona eleitoral, é impresso um documento que sai da urna impresso, que se chama zerésima, para demonstrar que não há nenhum voto depositado naquela urna. E quando se finaliza o processo eleitoral ao longo do dia, é
impresso também um chamado boletim de urna, que aí traz os resultados, quantos votos cada candidato teve naquela urna. Então você pode verificar quando a urna chega à sessão no dia da votação, se ela está zerada e quando ela sai, quantos votos tiveram ali. Então há uma possibilidade de conferência disso. E os partidos efetivamente fazem isso através de seus fiscais. Os partidos podem indicar à época da eleição, para o dia da eleição, vários fiscais. Acho que todo mundo já observou que no dia da eleição você tem lá fiscais de cada coligação. Fiscais e delegados. E delegados. O delegado tem uma amplitude de ação muito maior do que os fiscais. E ele tem acesso à cópia da zerésima e do boletim de urna. Inclusive, eles fazem uma apuração paralela, muitas das vezes, os partidos e coligações mais organizadas, para poder tentar, ao longo, antes do resultado da apuração, ter mais ou menos uma visão prévia do que pode ser o resultado da eleição. Ou seja, fica da posição do TRE aqui do Estado de Goiás uma clareza de que o sistema eleitoral eletrônico é totalmente seguro. A população pode ficar tranquila, o sistema é seguro e nós nunca tivemos qualquer indício de fraude nas votações aqui em Goiás, pelo menos desde quando eu estou no TRE. Não é sua área de atuação, nós vamos falar daqui a pouco sobre a sua área de atuação, que é a fiscalização da propaganda eleitoral. Mas, doutor Vicente Lopes, deixa eu te perguntar. Existe um movimento para o voto impresso. Na sua visão pessoal, o voto impresso, ele auxilia a democracia ou ele fragiliza o voto secreto? Eu entendo que ele é um retrocesso. Ele é um retrocesso porque... Essa não é uma visão do tribunal, uma visão do doutor Vicente pessoal Lopes. Minha. Ele é um retrocesso porque nós estamos indo na contramão do que se tem aí hoje, que é o avanço tecnológico e a utilização da tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos. E efetivamente as urnas fizeram isso com o nosso processo eleitoral. E ele traz sim, apesar de que a previsão que se tinha, que foi declarada inconstitucional pelo STF, era de que o voto impresso ele passaria por um invólucro lacrado e cairia direto numa caixa para depois poder fazer a checagem disso, mas há sim a possibilidade, né, de que o cidadão seja forçado até a registrar, a fotografar, a demonstrar que realmente votou naquele candidato, numa situação de compra de voto. Então, acho que isso pode fragilizar o processo. Mas eu acho que nem essa é a discussão. Eu acho que é o seguinte, não há razões para que a gente invista bilhões de reais que esse sistema exigiria do voto impresso, que é um dinheiro público que nós poderíamos investir em fiscalização, em melhoria e estruturação da justiça eleitoral para fiscalizar as eleições, para algo que nunca se demonstrou necessário. É como eu disse, nós nunca tivemos uma denúncia sequer formal, oficial, de uma fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Então eu não vejo sequer uma utilidade para essa previsão. Eleições 2018, eleições gerais, eleição para presidente da República, para senadores, para 2 senadores, para deputados, eleições de governador e deputados estaduais. Segura, doutor Vicente? Segura, podem ficar tranquilos. A vontade do eleitor vai ser respeitada, como sempre foi até hoje, desde que as urnas eletrônicas vieram a funcionar 100% no país, que foi de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, sempre tivemos eleições com o resultado fidedigno da vontade do eleitorado. No próximo bloco, nós vamos saber um pouco mais sobre os julgamentos dos 1.206 registros que foram apresentados ao TRE e também um pouco sobre a nossa propaganda eleitoral. Fique conosco, só um minutinho. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes.
Você está assistindo o programa Controverso com Giovanni Bueno. Hoje, o nosso convidado especial é o juiz eleitoral Vicente Lopes. Doutor Vicente, nós deixamos algumas perguntas. Especificamente agora, eu gostaria de saber sobre, finalizando a parte de organização do pleito, como é que está a questão da transferência temporária de voto, de domicílio de voto? É o voto em trânsito. Voto em trânsito. O eleitor tinha até o dia 23 de agosto para solicitar o seu voto em trânsito. O que é o voto em trânsito? É ele votar fora da sua zona eleitoral. Obviamente, depois que se passa essa eleição, ele continua naquela zona originária dele. É só para o pleito em que ele requer essa possibilidade de votar fora da sua zona. Isso é para quem está viajando ou trabalhando no dia da eleição fora do seu local de votação. Agora já foi, né? Agora já foi. Mas ele pode fazer, e ele pode votar em trânsito quem já requereu, né? E se ele não puder votar no dia, ele pode justificar também, mesmo tendo votado. Excelente. Doutor, ainda sobre a organização, a biometria. Como é que vai ser a biometria no estado de Goiás esse ano? No estado de Goiás, esse ano, a votação vai ser 100% pelo sistema de identificação biométrica. Nós conseguimos... Vai funcionar o dedão? Vai funcionar lá? Vai funcionar. Não vai ficar encebado ali no... Não, funcionou muito bem na eleição passada, em 2016, onde nós tivemos 98,9% de reconhecimento, de identificação já pelo sistema biométrico. Inclusive, foi o TRE que conseguiu mais recadastrar no país inteiro em termos de percentual. Ficamos em primeiro lugar. Ótimo. E aí, então, essa eleição ela vai ser 100% biométrica e vai ganhar muito tempo na votação, principalmente porque é uma eleição que nós temos aí muitos candidatos a ser escolhidos. A identificação do eleitor, ela foi facilitada esse ano? Ela foi facilitada. Quem estiver a identificação biométrica não precisa levar nenhum documento, né? Ele pode simplesmente se identificar lá. Então, isso já facilita muito, né? Se tiver algum problema, estar com o documento é importante, com foto para poder substituir. Então aquela certidãozinha que nós levávamos do título eleitoral não precisa esse ano? Não precisa. O máximo que eu vou precisar para confirmar é um documento com foto. Já tínhamos essa previsão de usar o documento com foto como identificação. Só que antes você tinha que se identificar com o documento, e isso demorava um pouco mais, porque ia buscar ali naquela relação, e a identificação biométrica faz imediatamente esse trabalho no lugar do mesário. Sobre, agora, a questão das doações eleitorais. Parece que vai ter uma novidade agora em relação a essas doações. Nós temos uma proibição da doação de pessoas jurídicas, não é isso? Que exatamente. Deve ter barateado bastante agora essa campanha eleitoral. E a gente consegue sentir isso, inclusive, nas ruas, né? Não tem mais aqueles... que eu sinceramente acho um absurdo de ridículo, aqueles balançadores de bandeira, que aquilo não faz, acredito que aquilo não move voto de ninguém, né? Mas nós percebemos menos sujeira nas ruas, nós percebemos menor incômodo nas ruas, exatamente, eu creio, por falta de dinheiro, não é isso? Mas como é que vai ficar essa doação eleitoral de pessoas físicas? Como você mesmo disse, a pessoa jurídica está vedada, já estava na eleição de 2016, né, por decisão do TSE e do STF. Em relação à doação de pessoa física, a novidade maior que a gente tem para essa eleição é o chamado crowdfunding, né, ou a vaquinha virtual. Isso é a primeira eleição que a gente vai trabalhar com isso, e parece que está começando bem. Alguns candidatos que têm uma penetração maior nas redes sociais estão conseguindo captar algum recurso em relação a isso. Doutor, vamos ser sinceros. Esse crowdfunding, eu não consigo acreditar que num momento desse, que está desacreditado a política e o político, pode ser quem for, pode ser parente, pode ser um líder religioso, um líder sindical, um líder associativo, uma pessoa que já tem muito tempo. Eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo essa doação sem vínculo nenhum. Eu não consigo conceber. Inclusive, as informações que nós tivemos que estava tendo uma frustração sobre essa arrecadação. De uma maneira geral, nós estamos começando agora, como eu disse. Então, os próprios candidatos e eleitores estão aprendendo a lidar com essa nova forma de interação com o processo eleitoral.
Mas alguns candidatos que já tinham uma atividade boa, a gente observa isso, ainda que no volume total a gente não tenha uma doação tão grande, mas alguns candidatos que já têm uma interação maior com o eleitor nas redes sociais, principalmente, conseguiu captar melhor. O que a gente observa é que se o candidato deixar para se mostrar nas redes sociais o seu trabalho, se colocar apenas no período de eleição, ele vai ter mais dificuldade. Agora, sim, tudo isso que está acontecendo no Brasil, Lava Jato e tudo mais que nós sabemos aí, distanciou um pouco a população da classe política. Mas eu acredito que é um grande avanço essa possibilidade da vaquinha virtual, porque é uma forma de você, de forma transparente, porque o sistema é transparente, individual, sem aquela necessidade de conhecer pessoalmente o candidato e daí estabelecer uma relação de troca, mas simplesmente por uma questão de convicção ideológica ou de empatia com aquele candidato, contribuir com a eleição. Eu acho que isso vai aumentar nas próximas eleições, vai depender da classe política conseguir se reaproximar do eleitorado e também da justiça eleitoral e da legislação não promover esse afastamento. Independente se for por crowdfunding, que é aquele que você entra na internet e faz uma doação com seu cartão de crédito, com seu cartão de débito, ou aquela que você faz diretamente para o seu candidato e com isso recebe aquele bônus eleitoral, como é que vai ser esse cruzamento que a Justiça Eleitoral está fazendo a partir desse ano com a Receita Federal e outras instituições governamentais? O TRE intensificou esse cruzamento, ele já existia para verificar a questão das doações, inclusive dos limites de doações. A Receita Federal envia para o Ministério Público Federal, já fez isso na eleição anterior, todas as pessoas que poderiam, de acordo com o imposto de renda declarado do ano antes da eleição, ter ultrapassado esse limite. A gente sabe que o eleitor, pessoa física, só pode doar até 10% do seu rendimento bruto declarado no imposto de renda agora de abril. A Justiça imagina realmente pegar alguma coisa específica em cima disso aí? Se tem pego, sim, em relação... Algo que realmente abale a Giovanni, campanha? Se tem pego, sim, em relação ao doador, mas eu acho que precisa intensificar em relação ao candidato. Na verdade, hoje nós temos uma prestação de contas, e isso não é culpa da Justiça Eleitoral, isso é previsão legislativa, e nós, juízes eleitorais, temos que seguir o que está na lei. Né? O senhor mesmo disse aí no começo uma frase do Locke, de que nós estamos submetidos, todos nós, à lei, e a liberdade está na lei. Então o juiz só tem liberdade para atuar dentro do que a lei prevê. E a lei hoje prevê que uma prestação de contas, por exemplo, que seja rejeitada, não gera nenhuma implicação para o candidato no sentido de ficar inelegível. O que eu acho que é um absurdo, né? Isso deveria ser mais rígido. Eu quero conversar sobre isso com o senhor ainda hoje. Exatamente. O que se tem, na verdade, em relação a isso é só se ele não prestar contas. Quer dizer, se ele prestar, ainda que ele preste deficientemente e seja negado... Então o grande foco, na verdade, na prática... Não, o grande foco é a legitimidade das doações, lógico. Uhum. E isso vale para 100% das pessoas que doaram. Porém, na prática, nós estamos olhando mais para o candidato objetivamente falando. Não é isso? Na prática, eu acho que hoje a legislação ainda está mais preocupada com o doador, no que diz respeito às sanções, né, do que com o próprio candidato que recebe essa doação, quando eu falo em relação à prestação de contas. Acho que isso deveria ter um efeito mais rígido e prático em relação às prestações de contas. É importante saber de onde vem o dinheiro? É fundamental saber. Quando se trata de pessoa física, eu sou multibilionário. Eu quero botar, 10 milhões de reais na campanha. Tem para o nosso telespectador, se depois entra lá nas redes sociais e nos pergunte, existe um documentário muito bom, que fala sobre as campanhas norte-americanas até o último pleito, onde fala sobre a história dos grandes doadores que fazem a definição financeira das campanhas norte-americanas. Queria que você nos acompanhasse. E lá nos Estados Unidos nós temos doadores de 5, 6, 7, 10 milhões de dólares para a campanha que inclusive a última chegou a $1 bilhão, né? Qual a importância de se medir esse doador, especificamente? Eu acho que a legislação deveria ter caminhado nesse sentido. Isso era uma proposta da reforma agora de 2017, que não foi aprovada, de você se limitar
mesmo na pessoa física, há um teto máximo de doação. Mas nós não estamos tão abandonados assim pela legislação nesse quesito, porque, Giovanni, a legislação trouxe agora um teto de gasto para as campanhas. Então, por exemplo, para governador do estado, não se pode gastar para Goiás, de acordo com o número de eleitores, esse cálculo é feito assim, mais do que 9,1 milhões de reais. Então você tem esse limitador já, né, que é o limitador, obviamente, também para quem está doando. Ele não pode doar mais do que isso. Não seria possível, então, uma pessoa física doar para um candidato a governador em Goiás mais 10 milhões, como foi citado por você. Excelência, o nosso telespectador, ele nos pergunta isso nas redes sociais e quando nos encontra. A Justiça percebe que esses valores... A Justiça não. A Justiça só percebe o que é fato e o que é fato processual. Mas os operadores da Justiça sabem que esses valores são, para os grandes competidores, são absurdos. Nós não temos mecanismo maior de combater isso, de fiscalizar efetivamente essa arrecadação? Esses gastos? O que nós temos que entender é que nós estamos passando por um processo de mudança. Essa é pelo menos a minha visão. Isso teve uma contribuição muito grande por parte do que a Lava Jato expôs aí. Quer dizer, as doações de campanha sendo utilizadas como forma de pagamento de propina. Se você disser que os problemas estão solucionados, obviamente que ninguém aqui vai dizer que não, que eles estão. Seria inocência, ingenuidade nossa. Mas o que eu percebo, com a minha experiência de atuar em eleições desde 2004, é que vem se mudando essa visão da questão da arrecadação e do gasto e do Caixa 2. Principalmente depois da Lava Jato, isso já nas eleições de 2016 e nas eleições agora de 2018. Você mesmo acabou de citar agorinha, que as eleições estão mais, as ruas estão mais vazias, a eleição está, vamos dizer assim, mais morna. Isso é resultado desses limites que foram impostos. Porque nós não temos só limites do máximo de arrecadação, nós temos limite máximo para contratar cabo eleitoral agora, nós temos limite de gasto com alimentação, com transporte. Então são vários limites que a gente pode dizer, bom, mas ele gasta muito mais do que isso numa eleição, mas ele vai ter que aprender a não gastar, porque cada vez mais vai ficar fácil de identificar um Caixa 2 e de punir essas pessoas por essas circunstâncias. Vicente, agora nós estamos falando de Caixa 2, nós estamos falando sobre doação eleitoral, e a gente não pode esquecer que existe outra fonte de recurso, que é o dinheiro público que vem para os partidos políticos, não é isso? Então, a forma como se alimenta também as campanhas é esse dinheiro que vem dos partidos políticos. Nós temos ouvido falar muito de aplicação indevida desses recursos. Como a Justiça Eleitoral, ela também vai acompanhar esses gastos dos partidos? Sim. Ou não? O partido pode fazer o que ele quiser com o dinheiro? Isso também é uma novidade para essa eleição, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um dinheiro público, que foi retirado lá do orçamento, das emendas parlamentares, né, de bancada, e a Justiça Eleitoral vai fiscalizar isso na prestação de contas. Quer dizer, o partido vai prestar contas, o candidato vai prestar contas, e a legislação prevê no que o recurso de campanha pode ser gasto. Esse recurso especificamente não, mas todo e qualquer recurso. Então nós vamos verificar se isso foi obedecido na prestação de contas, que inclusive a parcial venceu ontem, né, dia 13, venceu a primeira parcial de prestação de contas. Isso vai ser fiscalizado. E mais, a legislação previu um crime, com o advento desse fundo, a legislação previu crime para quem desviar esse recurso ou utilizar esse recurso de forma inadequada. É um crime especial, então? É um crime especial. Então veio o recurso, porém a mesma legislação que prevê o recurso, prevê um crime. Exatamente. Além de todas as sanções pelo gasto inadequado, com multas e propaganda irregular. Quem que vai responder por esse também. crime? O presidente do partido, o secretário, o tesoureiro? Todos que deram causa a esse desvio. Se houver um conluio, se ficar identificado que eles agiram de forma isolada, vai depender do caso a caso, mas todos. A fiscalização é do Ministério Público Eleitoral ou é da própria Justiça Eleitoral? É de ambos, né? Porque a Justiça Eleitoral ela tem também um poder fiscalizatório. Mas o da Justiça Eleitoral é passivo, né? Você aguarda a prestação, não é? Você não tem um elemento fiscalizador. Nesse ponto da prestação, sim. Na propaganda nós temos o poder de polícia. Isso. E agir de ofício, mas nesse ponto, sim. E o Ministério Público Eleitoral é o legitimado a entrar com a ação. Olha, vamos entrar agora no assunto de prestação de contas parciais e, em seguida, a
importantíssima fiscalização da propaganda. Não perca 1 minuto de intervalo. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Novamente conosco aqui no nosso programa Controverso, comigo, Giovanni Bueno, e com o nosso convidado de hoje, Dr. Vicente Lopes, juiz eleitoral do TRE de Goiás. Dr. Vicente, nós estamos falando sobre prestação de contas. Prestação de contas e sobre as questões das doações e gastos eleitorais. Nós tivemos agora um período importante para a história da nação em relação a, primeiro, em 2005, daquela investigação do Mensalão. E agora, o Petrolão, que desdobrou-se também na Lava Jato. Em todos esses processos dos últimos 13, 14 anos, nós temos visto uma relação espúria de arrecadação de recursos e uma arrecadação que envolve Caixa 2, que envolve dinheiro das mais diversas fontes, inclusive fontes públicas, ilícitas, com desvio de verbas, contratos espúrios, inclusive do exterior, e aonde era basicamente 2 destinos: ou para garantir a governabilidade do eleito, ou para garantir a eleição dessas pessoas que se propunham desses partidos. Pois bem, o partido político responde principalmente pelo período eleitoral, visto que depois de ungido e empossado, o governante, seja ele presidente da República, governador ou prefeito, ele passa a controlar por si, não pelo partido. No processo eleitoral, que é o que nos interessa, depois nós falamos sobre governabilidade, aonde, igual prostitutas, os membros do Legislativo, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, se vendem para o governante, prefeito, governador ou presidente, em razão de dinheiro, seja ele mensal ou participação em algum interesse. Infelizmente, essa é a realidade que o nosso país tem enfrentado, para garantir os votos que se desejam dentro da aprovação daquilo que o governante deseja. Mas o nosso assunto aqui é processo eleitoral. E nesse o partido político está envolvido também. Via de regra, quando é pego com a boca na botija, esse partido político ou candidato, ele alega que as suas contas foram prestadas ao TRE, ao TSE e foram aprovadas. Doutor Vicente, minha pergunta para o senhor é a seguinte: é legítima essa defesa? Uma vez aprovadas as contas pelo TRE ou TSE, esse candidato não precisa mais se preocupar? Está legitimada a defesa dele, mesmo quando há provas claríssimas de que houve Caixa 2, de que houve abuso de poder econômico e outros casos ilícitos? De forma alguma. A Justiça Eleitoral ela analisa as contas de campanha dos candidatos com base nos aspectos formais trazidos pelos próprios candidatos, pela documentação que eles trazem no processo. Obviamente que essa documentação ela não expõe tudo aquilo de espúrio que está por trás daquelas doações. Porque se é fraude, está escondido, né? Exatamente. Então, nós temos que deixar claro que essa alegação de que as contas foram aprovadas para a Justiça Eleitoral não exime o candidato e o agente político, se já tiver tomado posse,
de nenhuma responsabilidade civil ou criminal, porque ela foi analisada, levando em consideração a documentação apresentada naquele momento. E se ele respeitou os limites de doação, as origens de recurso, ainda que esse recurso tenha sido, na verdade, trazido à campanha em razão de um ato de corrupção, como pagamento de corrupção, a Justiça Eleitoral naquele momento não analisou isso e não teve condição de analisar, a menos que haja uma denúncia, a menos que a gente consiga, diante da documentação, verificar que há um recurso de origem não identificada. E quando isso acontece, desculpa te cortar, Giovanni, quando isso acontece, a Justiça Eleitoral pune o candidato com multas, pune o candidato com a rejeição de contas, que, como nós já dissemos, deveria ter um efeito prático maior, né? Essa é uma indignação de nós, operadores do direito, principalmente dos juízes eleitorais, de que isso deveria ter um efeito prático maior, mas a legislação não permite. Então, a gente faz a nossa parte quando a gente identifica alguma coisa. Agora, obviamente, para identificar se esse dinheiro tem origem ilícita, aí é preciso investigações profundas, como a que você acabou de citar aí. Qual a importância da participação do cidadão, principalmente o cidadão eleitor, em denunciar esses absurdos? Total. O cidadão é, na verdade, o grande fiscal da eleição em todos os sentidos. Ele é abordado para vender voto, ele está na rua verificando se a propaganda está regular ou irregular, ele está dentro dos órgãos públicos verificando se há o uso ou não da máquina para as eleições. Então, ele é o nosso olhar para fora do tribunal. É muito importante que o cidadão, primeiro, tenha consciência de não se entregar a essas tentações. E segundo, de denunciar a Justiça Eleitoral para que a gente possa tomar as providências. A gente tem o nosso trabalho de fiscalização, mas obviamente que o Brasil, o estado de Goiás já é muito grande. Então a gente precisa da contribuição do eleitor. A minha pergunta para o senhor é o seguinte. Nós temos uma certa insegurança jurídica que tem sido constatada no Brasil, principalmente nos últimos 10 anos, a respeito dessas prestações de conta. Nós temos condição de fazer um sistema com maior segurança em relação a essa prestação de contas? Conseguimos fazer algo um pouco melhor? Avançou já um pouco à medida que a tecnologia, e eu tenho que dizer aqui que... A prestação parcial acabou ontem. Acabou ontem, né? E vai ser julgada até o dia 19. Exatamente. Então, é um prazo suficiente? É mais do que suficiente, porque na verdade essa prestação de contas ela é bastante simples ainda, ela é uma parcial apenas. A prestação de contas que há necessidade de se analisar mais profundamente é a prestação de contas final. Então ela por exemplo, a fixação da prestação de contas parcial é um avanço, porque você consegue, durante o período eleitoral, já verificar como é que estão encaminhados os gastos e arrecadações dos candidatos. Isso tem que bater ao final com a prestação de contas final. Mas eu acho que o grande avanço, e onde a gente pode melhorar ainda mais, é na questão tecnológica. E na transparência dessa prestação de contas que a tecnologia pode ajudar a trazer. Por exemplo, agora o candidato, desde duas eleições anteriores, isso já é assim, o candidato tem, ao arrecadar qualquer recurso, que publicar na internet, né, e informar a Justiça Eleitoral com até 72 horas. Isso é um avanço, porque a gente vai verificando passo a passo a sua arrecadação. Isso ao final tem que bater com os gastos que ele fez. E a gente pode melhorar isso ainda. Tem o que você citou antes no outro bloco, o cruzamento de dados com a Receita Federal, que também advém de um resultado da evolução tecnológica. Então, acho que a tecnologia vai trazer muita transparência para essa prestação de contas e ajudar também nessa fiscalização. Doutor Vicente, nós estamos falando sobre segurança jurídica. Eu vou voltar num assunto que nós já conversamos, que é o registro de candidatura. Né? Esse registro de candidatura, nós temos agora 1.206 registros e foram aprovados pouco mais de 900 até domingo próximo passado. Dia 17 agora encerra o prazo de julgamento de todos. Pelo menos até o dia 5 de setembro, isso são dados do próprio portal do TRE de Goiás. Até o dia 5 de setembro, haviam sido feitas 534 avaliações e somente 7 pessoas haviam sido indeferidas. Pois bem, doutor, esse indeferimento, já correndo a propaganda eleitoral, faltando poucos dias para a eleição, não traz uma insegurança jurídica e não tem sido difícil para o eleitor sentir-se seguro com o processo? Pode, não pode, vai, não vai? Temos condição de melhorar? Se por acaso é inseguro, temos condição de melhorar?
Eu acho que traz sim uma insegurança jurídica, mas essa insegurança jurídica é devido à própria legislação. Nós temos um sistema de registro de candidatura no Brasil que permite o candidato solicitar o seu registro como tal e, ao mesmo tempo, fazer campanha. Em outros países não é assim. Inclusive, nós temos projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para antecipar esse registro de candidatura. Ele começaria ali em março, o pedido, e até junho, julho, estariam todos os candidatos com registros julgados no TSE, inclusive, o que permitiria participar da propaganda eleitoral somente aquele candidato com registro transitado e julgado e deferido. Hoje nós temos o chamado candidato subjúdice, que é a grande discussão nacional que se está tendo aí para presidente da República, que tivemos até, inclusive, que tem uma substituição de um dos candidatos por conta disso. Então, só essa semana, né? Exatamente. Faltando poucos dias para o pleito. Isso traz uma insegurança, porque, na verdade, o candidato, por exemplo, poderia optar por continuar candidato, né, até o julgamento final, e esse julgamento final com certeza ocorreria depois da eleição. E aí nós temos outro problema, Giovanni, que é, por conta desse sistema de registro, termos eleições extemporâneas, que são caras para o nosso país. A Justiça Eleitoral, aqui em Goiás, realizou, se não me engano, 3 eleições extemporâneas para prefeito. Isso tem um custo elevado. E o registro antecipado evitaria muito disso, porque grande parte dessas eleições extemporâneas, dessas novas eleições que tem que se fazer nos municípios, principalmente, é por conta do registro de candidatura que foi julgado a posterior à eleição. Agora, eu acho muito importante o nosso telespectador, aquele que nos acompanha nas redes sociais, prestar atenção naquilo que foi dito. Então há um projeto de lei que visa que, antes do início do processo eleitoral, quem está disposto a participar se apresente. Doutor, mas isso aí vai mexer muito, porque, na verdade, existe todo um jogo eleitoral que define quem vai ser candidato ou não somente na época das convenções partidárias. Isso vai obrigar, então, que as pessoas, então, assumam se estão ou não querendo disputar algum pleito, não é isso? Isso pode antecipar um pouco o debate, mas eu acho que o debate já está antecipado. A gente tem visto a cada eleição, e principalmente agora que se liberou a chamada pré-campanha, né, desde que não se peça voto explicitamente, a cada ano a gente vê esse debate vindo à tona mais cedo. Eu acho que é salutar essa previsão de um registro prévio para disputar, mais do que a perca que teríamos com a antecipação do disputa. Concordo 100% contigo, e acho que a gente precisa fazer uma separação. Primeiro se aquele cidadão está habilitado a concorrer a um cargo público. Como é que eu quero ser presidente, governador ou prefeito e vou decidir isso faltando 30, 40, 50 dias? Vai toda a minha vida. Se eu tenho competência para isso, então é porque eu já tenho uma vida de competência. Giovanni, nós estabelecemos o sistema misto de financiamento, quer dizer, particular pode, pessoa privada, física pode financiar, e temos um financiamento público. A vinda desse financiamento público, na minha opinião, exige que a gente otimize esse gasto. Veja bem, nós vamos gastar, porque quem está subjúdice ou com registro em análise pode fazer propaganda até ser julgado pelo TSE. Então nós vamos gastar dinheiro público com propaganda eleitoral, que horário eleitoral gratuito, de gratuito não tem nada, né? Na verdade, depois as empresas, emissoras de TV são compensadas desse valor em tributos, então nós pagamos por esse horário, além do recurso para fazer a campanha, que é um recurso público hoje, com candidatos que às vezes não são viáveis, mas que estrategicamente se colocam como candidatos até o limite que a legislação permite. Doutor, nós passamos um tempo agradável conversando sobre o processo eleitoral. E eu gostaria que esses próximos minutos o senhor pudesse dizer a sua visão pessoal desse novo momento que o Brasil está passando, desse momento de desafio que o país está passando. O que o senhor imagina para os próximos anos e deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Giovanni, dizem que o pessimista é um preguiçoso, né? Então, eu, como não sou preguiçoso, sou sempre um otimista. Eu vejo muitos avanços, acho que nós estamos avançando sim, e temos ainda muito que avançar no processo eleitoral. Nossas instituições democráticas estão consolidadas,
A gente vê por todo esse processo que a gente passou aí de apuração, de tentativa de depuração da classe política. E o eleitor, acredito que vai ter agora consciência, diante de tudo o que aconteceu, de que ele não pode se entregar por um oportunismo, por uma vantagem para eleger os seus candidatos. Eu espero que a população reflita sobre tudo que nós já passamos nos últimos anos, sobre a questão da corrupção, escolha bem os seus candidatos, utilize as redes sociais para pesquisar sobre a vida desses candidatos e, mais do que isso, não permita trocar a sua cidadania, a chance de melhorar o nosso país, por um benefício efêmero qualquer. A Justiça Eleitoral está pronta para esse pleito? A Justiça Eleitoral está pronta para esse pleito. Nós sempre estivemos integralmente dedicados a essa atividade há algum tempo. Ele não começou agora com o período eleitoral. É um trabalho permanente da Justiça Eleitoral, que tem pessoas preparadas, um quadro de servidores muito preparados e sérios para conduzir esse processo. A população pode ficar tranquila de que, como um organizador desse processo, a população vai ter condição de escolher livremente o seu voto e sem perigo de fraude ou de manipulação desse resultado. Doutor Vicente Lopes, juiz eleitoral do TRE de Goiás, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com o senhor. O prazer é meu, estou à disposição e quero dizer que sou um telespectador do seu programa. Obrigado. Assisti várias entrevistas. Obrigado. E tenho sempre tido repercussão muito boa deles também no nosso meio jurídico. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito de levar para a população esclarecimentos e permitir que várias pessoas de vários ramos possam opinar sobre como melhorar a vida do nosso país, do nosso estado. Parabéns. Eu muito agradeço ao senhor pela entrevista concedida e a você, nosso telespectador, a você que nos acompanha nas redes sociais, obrigado também pelo prestígio. Nosso programa é o programa Controverso. Meu nome é Giovanni Bueno, mas esse país chama-se Brasil e nós precisamos tomar as rédeas da condução da nossa nação. É por isso que nós temos feito essa série de entrevistas. Continue conosco, em breve teremos aqui outras questões a respeito das eleições de 2018. Forte abraço, que Deus o abençoe. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes.